Fala galera, beleza? Beleza. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a teoria das relações humanas. Vamos só recapitular o que nós já vimos. Então, nós vimos todo o desenvolvimento da administração, desde a Revolução Urbana até a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós temos primeiro a teoria científica da administração, que é a teoria do Taylor, que nós chamamos de Taylorismo, que dá ênfase no chão de fábrica, na organização racional do trabalho, e aí nós temos uma visão extremamente mecanicista do ser humano, de entender o ser humano como uma simples extensão da máquina, e aquela visão econômica do homem, que o homem é um ser preguiçoso, indolente, que não gosta de trabalhar e só trabalha sob supervisão constante. Ao mesmo tempo que Taylor estava nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que Taylor na Europa, na França, Fayol fazia o trabalho dele e foi o precursor das ideias, de como organizar a empresa a partir da estrutura, da parte administrativa. Então Fayol pensou na organização departamental da empresa, funcional, pensou nas funções do administrador e nos 14 princípios gerais da administração, olhando a administração como um órgão mais importante da empresa. Então nós temos, primeiro, a teoria científica de Taylor, focada no chão de fábrica. Nós temos depois a teoria clássica da administração, pensada por Fayol, olhando isso do ponto de vista de gestão, e essas duas teorias são complementares, formando o que nós conhecemos como a escola clássica da administração. A escola clássica da administração ela foi muito importante e é muito importante até hoje, mas ela foi muito criticada por conta de enxergar o homem apenas como uma extensão da máquina. Então essa visão mecanicista e simplista do ser humano começou a ser muito criticada. Como eu já falei anteriormente, o filme do Chaplin, Tempos Modernos, é uma forte crítica a essa forma de gestão que só se preocupava com a produtividade do trabalhador e não se preocupava nem um pouco com o ser humano que estava executando aquele trabalho. A partir dessas críticas surge a teoria das relações humanas. Tá? E a teoria das relações humanas ela surge com o seguinte objetivo, que é humanizar e democratizar a administração, libertando as empresas e os conceitos mecanicistas do modelo de gestão das empresas da época. Tá? Então, por ter sido muito criticado o Taylorismo, muitas pessoas começarem a ficar doentes, o filme do Chaplin mostra muito isso, ele acaba ficando doente e sendo internado, e depois que ele volta, mesmo assim, acham que ele sarou, mas ele não sarou nada. Então, a teoria das relações humanas, ela nasce dessa necessidade de humanizar e democratizar a administração. O segundo ponto que dá origem também é o desenvolvimento das ciências humanas, da psicologia, da psicanálise, e aí isso vem ao encontro daquilo que eu já venho falando para vocês, dessa habilidade da administração de se apropriar de outras teorias para que ela melhore, para que ela evolua. Então nós temos a princípio o Taylorismo, a teoria clássica do Fayol, e agora nós temos a teoria das relações humanas, que surge da necessidade de humanizar e democratizar a administração, do desenvolvimento das ciências sociais e humanas, da psicologia. Nós temos também um trabalho forte dos filósofos, John Dewey, que é um filósofo muito reconhecido nos Estados Unidos, principalmente pelos trabalhos dele na área da educação. E nós temos também o trabalho do psicólogo Kurt Lewin, que é alemão, e ele trabalha essa questão da psicologia dinâmica. Ambos, tanto Dewey como Lewin, eles falam do ser humano dentro de um contexto social. E aí a origem, a quarta e última origem da teoria das relações humanas foi a experiência, que foi realizada na fábrica de Hawthorne, entre 1927 e 1932, que foi coordenada pelo Elton Mayo. Tá? Então, esses 4 pontos é que dão origem à teoria das relações humanas.
Para falar da teoria das relações humanas, nós vamos ter que falar da experiência de Hawthorne, que foi conduzida pelo Elton Mayo, que viveu de 1880 a 1949. Mayo ele era filósofo, médico, professor de Harvard, e ele começou a se interessar pela rotatividade das pessoas dentro das empresas. Tá? Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos autorizou uma experiência na fábrica de Hawthorne, que era uma unidade da Western Electric que fazia relés, né, situada em Chicago. E nessa fábrica, Mayo ele queria verificar a relatividade, a correlação entre iluminação e eficiência e produtividade dos operários. Tá? Então ele queria saber se um ambiente mais iluminado fazer com que as pessoas produzissem mais, se um ambiente mais escuro fazer com que as pessoas produzissem menos. Ele queria avaliar essa correlação da iluminação em relação com a eficiência dos operários. A experiência de Hawthorne, né, ela além de medir a produtividade, ela queria saber também medir, né, a questão da fadiga, do cansaço no trabalho, os acidentes de trabalho, o turnover, a rotatividade, né? E tudo isso fez com que Elton Mayo descobrisse que existiam muito mais variáveis psicológicas do que fisiológicas que influenciavam na produtividade dos trabalhadores. Essa pesquisa era para ser rápida, no fim ela acabou se estendendo até 1932. Tá? E ela foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, o que o Elton Mayo fez? Escolheu 2 grupos de operários e colocou eles em salas diferentes, né? Porém em condições idênticas, e começou a observar esses 2 grupos de operários sobre uma intensidade de luz variável, né? Ou seja, colocava mais claro, mais escuro, né? E eles queriam conhecer o efeito da iluminação sobre a produtividade dessas pessoas. O que eles descobriram? Né? Eles descobriram que o fator psicológico é preponderante, ou seja, ele está acima do fator fisiológico. E eles descobriram que a eficiência, a produtividade, ela é afetada, na verdade, por condições psicológicas, né? Porque as pessoas que foram escolhidas, elas só por serem escolhidas, elas começaram a se julgar na obrigação de produzir mais quando a intensidade da luz mudava, fosse para mais ou para menos. Ou seja, se a luminosidade aumentava, eles produziam mais. Se a luminosidade diminuía, eles também produziam mais. Né? Então, não existia uma correlação com a luminosidade, e sim com o simples fato deles estarem participando dessa experiência. Tá? A segunda fase da experiência, eles também selecionaram um grupo de 5 moças que montavam os relés. Né? Esse grupo tinha um supervisor, esse grupo tinha um observador que ficava na sala com essas 5 moças para garantir que elas se ajudassem, cooperassem. Era um ambiente bem amistoso. Né? E aí, esse grupo, ao ser convidado, ele foi dito para eles qual era o objetivo da pesquisa. Né? Eles queriam saber em relação ao tempo de descanso, ao tempo para lanche, uma redução na carga horária. Né? É nessa época que começam a limitar o tempo de trabalho também. Taylor já vinha pensando nisso, mas é aqui que começa a fazer esse estudo da fadiga. Então, as pessoas estavam sabendo que faziam parte do experimento e elas sabiam o que estava sendo avaliado. Tá? E aí, na segunda fase, como resultado da experiência, na segunda fase, o que se descobriu? Né? Descobriu que esse pessoal gostava de trabalhar nessa sala de provas porque era divertido e porque o supervisor não pegava no pé. Né? É diferente dos modelos tayloristas, onde acreditava-se que o ser humano não gostava de trabalhar e que tinha que ter uma supervisão constante. Nessa experiência, ninguém pegava no pé. Né? As pessoas eram amigas, havia um ambiente amistoso, sem pressão para produzir mais, né? E a produtividade aumentava de acordo com o aumento da satisfação dessas pessoas no trabalho.
elas não tinham medo do supervisor, né? E houve o que a gente chama de desenvolvimento social do grupo, né? O que, quando nós temos um desenvolvimento social do grupo e as pessoas começam a trabalhar com o mesmo objetivo, nasce uma equipe, né? Onde as pessoas têm objetivos comuns, tá? Então, assim, as pessoas, por gostar de trabalhar ali, por não ter pressão, pelo chefe ser gente boa, ser legal, elas tinham mais satisfação no trabalho, a equipe se desenvolveu, né? O grupo desenvolveu e criou objetivos comuns, e mesmo que não pedisse para que eles aumentassem a produtividade aumentou, né? Tranquilamente, só pelo desenvolvimento normal do trabalho. Aí nós temos a terceira e a quarta fase da experiência, né? Em 1928 começou um programa de entrevista com esses empregados e eles queriam saber quais eram os sentimentos, quais eram as atitudes desses empregados e ouvir as suas opiniões, sugestões sobre o ambiente de trabalho. Também foi escolhido um grupo experimental, né, para trabalhar numa sala especial, enfim, tudo igualzinho. E aí, o que eles também colocaram um observador e eles queriam ver como é que os operários, né, acabavam criando seus grupos informais, né? A organização ela cria o grupo formal. Quando ela cria um cargo, um departamento, as regras daquele departamento, aquele é o grupo formal, né? As pessoas, quando elas se organizam socialmente, cria-se um grupo informal, tá? Então, era isso que o Elton Mayer queria entender na terceira e na quarta fase do projeto. E o que eles concluíram, então, né, de toda essa experiência de Hawthorne? Primeiro, que o nível de produção de uma determinada área, de um determinado departamento, é resultante da integração social dos seus colaboradores. Ou seja, se um colaborador não estiver integrado socialmente com a equipe, a eficiência dele vai sofrer a influência do seu desajuste social, né? Então, essa questão social ela é muito importante nas organizações, tá? Segunda conclusão da experiência de Hawthorne sobre o comportamento social dos empregados. Eles não agem ou reagem isoladamente, né? As pessoas sempre agem e reagem em grupos, tá? Isso é uma premissa, estuda-se isso na psicologia, mas também encontraram essa correlação dentro das organizações. Terceiro, que existem recompensas e sanções sociais, ou seja, aqueles trabalhadores, aqueles colaboradores que produziam menos eram punidos pelo grupo, e aqueles trabalhadores que trabalhavam mais, que produziam mais, né, eram recompensados pelo grupo e tinham respeito e admiração dos colegas, tá? Então, essa é uma outra conclusão da experiência de Hawthorne. A quarta é o surgimento dos grupos informais, né? Então, quando eu tenho um grupo formal da organização, muitas vezes aquele líder, aquele chefe, ele manda muito menos do que o líder informal, né? Do que o grupo informal, tá? Então, essa informalidade ela acaba sendo muito mais influenciadora na produtividade geral dos empregados do que se imaginava. Quinto, né, surge então a figura das relações humanas nas organizações, que é exatamente olhar para as atitudes, né, desenvolvidas dessas pessoas a partir do contato delas com outras pessoas e com outros grupos, né? O que se entende é que o comportamento humano é influenciado pelas atitudes e normas informais dos grupos em que ela participa, né? Então, se uma pessoa está num grupo, as normas informais daquele grupo acabam afetando o seu comportamento, influenciando a sua produtividade. Sexto, a importância do conteúdo do cargo, né? Trabalhos simples, monótonos, repetitivos, maçantes afetam a satisfação do trabalhador. É chato. E isso também afeta a produtividade dele. Então, eles entenderam que os cargos tinham que ser mais ricos. As pessoas não poderiam fazer tantos trabalhos monótonos que isso ia afetar a produtividade dele. Isso é com a gente até hoje, né? A gente se sente assim em trabalhos chatos, monótonos. Sétimo, a ênfase nos aspectos emocionais.
Os elementos emocionais não planejados e irracionais do comportamento humano merecem atenção especial da teoria das relações humanas. Tá? Aqui nós temos, então, uma comparação do que era feito antes, né, na abordagem na escola clássica da administração por Taylor e Fayol, e no novo, agora, a partir da experiência de Hawthorne, com a teoria das relações humanas. Então, na teoria clássica, a organização era tratada como uma máquina, e na teoria das relações humanas, a organização é tratada como um grupo de pessoas. Na teoria clássica, se enfatizava as tarefas, né, a execução, as técnicas de trabalho, por isso tecnologia. E na teoria das relações humanas, a ênfase é as pessoas, ou são as pessoas, né, o modo mais correto de dizer. A teoria clássica ela era inspirada em sistemas de engenharia. Nós temos dois engenheiros aí, Taylor e Fayol. Na teoria das relações humanas, surge, né, a figura da psicologia para ajudar a entender o ser humano. Na teoria clássica, a autoridade, a gestão, ela é centralizada, né, na alta administração. Na teoria das relações humanas, surge a figura da delegação, ou seja, transmitir a informação para o colaborador para que ele possa tomar suas próprias decisões e realizar o serviço da melhor maneira possível. Na teoria clássica, existem linhas claras de autoridade, né, e hierarquia. Na teoria das relações humanas, desenvolve-se a autonomia do empregado, né? Entende-se que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. A teoria clássica foca na competência técnica, a teoria das relações humanas na confiança e na abertura do relacionamento com os colaboradores. A teoria clássica, nós olhamos para a divisão do trabalho, né? Para as tarefas especificamente. Na teoria das relações humanas, nós olhamos para o relacionamento entre as pessoas. Na teoria clássica, tem que se confiar nas regras e nos regulamentos, né, para entender que a organização vai caminhar como se fosse um reloginho. Na teoria das relações humanas, passa-se a confiar muito mais nas pessoas, que elas têm autonomia, que elas têm responsabilidade, que elas têm autoridade para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Na teoria clássica, olha-se especificamente, ainda dentro da hierarquia, para questões entre linha, né, que são departamentos de realização, e departamentos de staff, que são departamentos que dão condições para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho de outras pessoas. E na teoria das relações humanas, olha-se muito mais para a dinâmica dos grupos, como os grupos se desenvolvem, como se desenvolvem os grupos informais, né, e o relacionamento interpessoal. O que surge, então, o que decorre da teoria das relações humanas, né? A partir daí, deixa-se de lado, então, a figura do homem econômico, aquele homem que só trabalha por dinheiro, que é preguiçoso, indolente, que não gosta de trabalhar e só trabalha sob supervisão constante, que é o que o Taylorismo e a teoria clássica acreditava a respeito da natureza do homem, e surge a figura do homem social, né? Então, quem é esse homem social a partir da teoria das relações humanas? Entende-se que o homem social é um trabalhador complexo, que tem sentimento, tem desejos, tem medos, e que o comportamento dele no trabalho ou em qualquer outro lugar é uma consequência dos fatores motivacionais. Então, olha só que legal. Começamos a olhar para o ser humano e entender que ele não é uma extensão da máquina, que ele tem sentimento, que ele tem desejos, que ele tem medo, né? E aqui também, fazendo um parêntese aí, já introduzindo uma nova informação, nasce também a figura do departamento de recursos humanos, né? Departamento de gestão de pessoas, né? Para entender esse comportamento humano no trabalho. E aí, o segundo ponto, né, desse homem social, ele diz que as pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam a sua satisfação por meio dos grupos sociais com que interagem. Então, se essa pessoa ela tem uma dificuldade de participar ou de se relacionar com o grupo, né, isso vai dificultar a integração dessa pessoa e vai aumentar a rotatividade de pessoas dentro da empresa. E quando ela tem uma facilidade, ela vai permanecer mais dentro do grupo. Então, se aumenta a rotatividade, né, as pessoas não se dão muito bem, né, existe uma fadiga psicológica e emocional,
e o desempenho da equipe, a produtividade da equipe vai diminuir. Quando o grupo está mais integrado, essa produtividade acaba aumentando. Ainda sobre o homem social, o comportamento dos grupos sociais ele é influenciado diretamente pelo estilo de supervisão e liderança. Tá? Isso até hoje, né? Nós temos inúmeros casos de pessoas que pedem demissão das empresas, não é porque a empresa é ruim, é porque ela pede a demissão do líder, do chefe dela, porque o líder é ruim, porque o líder é insuportável, né? Então o estilo de liderança influencia demais a interação e o desenvolvimento dos grupos sociais dentro da empresa. E o quarto ponto também aqui, trazendo uma característica do homem social, é que as normas sociais do grupo funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos membros. Ou seja, os níveis de produção são controlados informalmente pelas normas do grupo, né? Se aquela pessoa está produzindo mais que o resto, o grupo vai falar, ô meu, baixa a bola aí, né? Se aquela pessoa está produzindo menos que o resto, vamos falar, amigão, vamos? Eu não estou aqui para carregar ninguém nas costas, não, né? Então, aqui na teoria das relações humanas, começa-se a entender como que as pessoas se comportam socialmente e como isso interfere na produtividade das organizações. E aí nasce, então, a necessidade de enxergar quem? O líder, né? Seja ele um líder formal ou um líder informal, tá? O líder informal é aquele líder que não tem uma posição de chefia na empresa, mas que todo mundo, de certa forma, é influenciado por ele, tá? Então, às vezes, você tem lá a tiazinha do café ou um colega de trabalho que, por mais que não tenha o poder do cargo de liderança, ele influencia o trabalho das pessoas dando dicas, conselhos, né? Esse é o grupo informal, tá? Ele acaba influenciando muito mais a produtividade das organizações do que o líder formal propriamente dito. Uma outra coisa que também surge a partir da teoria das relações humanas é a questão da motivação, né? E aqui a gente começa a entender que o salário não motiva ninguém, tá? Se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso lá na nossa live Tira Dúvidas, mas o salário ele não motiva ninguém, né? Ele é sim importante, mas não é o único fator decisivo na satisfação do trabalhador dentro da empresa, né? O ser humano ele não é motivado por estímulos salariais econômicos, mas por recompensas sociais e simbólicas, tá? Isso aí dá pano para manga para a gente discutir, então a gente pode discutir isso lá na live Tira Dúvidas. Descobriram também, né, a questão da comunicação, né, que uma comunicação assertiva, uma comunicação limpa, né, sem chiados, ela faz com que as pessoas, sem interferências, né, ela faz com que as pessoas se motivem mais e que trabalhem mais, desenvolvam mais o seu trabalho dentro da organização e que as pessoas devem receber constantemente o feedback, né? Um fluxo de informações que seja capaz de manter ele satisfeito dentro da organização. Eu já falei bastante, mas nasce a figura da organização informal, né? E nasce também a necessidade dos gestores controlarem, né, a organização informal. São só maravilhas a teoria das relações humanas? Não, né? Também tem críticas à teoria das relações humanas. Uma das críticas é uma oposição cerrada à teoria clássica, ou seja, não dá só para levar em consideração as questões humanas no trabalho, porque não é uma regra, né? Então tem que se ponderar, olhar um pouquinho também para a teoria clássica e o que foi feito lá. Uma inadequada visualização dos problemas de relações industriais, né? Aí continuamos olhando só para as pessoas e não para as operações do dia a dia, né? Uma crítica que eu acho muito legal é que é uma concepção ingênua e romântica do operário, né? Eles passam a achar a partir dali que todo mundo tem sentimento, que todo mundo é feliz e que se você demole para as pessoas, elas vão executar o melhor de si. A gente sabe que isso não é verdade, né? Por isso que isso é uma concepção ingênua do operário, tá? Existe uma limitação do campo experimental porque de novo, né? É tudo pela primeira vez, então é a primeira vez que se faz uma experiência desse tipo dentro das organizações. Existem conclusões que são parciais
e essas conclusões focam apenas nos grupos informais. E a maior das críticas à teoria das relações humanas é o enfoque manipulativo da teoria das relações humanas. Por que um enfoque manipulativo da teoria das relações humanas? Porque, na verdade, estuda-se o comportamento humano no trabalho não para entender o colaborador, mas para entender esse colaborador e manipular ele para que ele faça aquilo que você quer que ele faça, sem ele saber que você está pedindo para ele fazer aquilo. Hã? Não entendi, Salgado. É isso mesmo. A partir do momento que você entende como essa pessoa interage com outras pessoas e desenvolvem grupos sociais, a partir do momento que você entende como que essa pessoa se comunica, a partir do momento que você entende como essa pessoa enxerga e aceita os padrões de liderança, a partir do momento que você entende tudo isso, você entende como formar um grupo social, né? Então, se eu entendo que as pessoas são movidas por estímulos sociais, que elas têm necessidades, que elas são seres que precisam se relacionar com outras pessoas, que precisam ser motivadas, que precisam de liderança, eu entendo como fazer a gestão de um grupo social. E se eu entendo como fazer a gestão de um grupo social, eu controlo a organização informal. E se eu controlo a organização informal, eu participo das decisões desse grupo informal. E se eu controlo o grupo informal, eu posso fazer com que esse grupo informal faça exatamente aquilo que a alta administração quer que esse grupo informal faça, e eu acabo transformando esse grupo informal num grupo formal, tá? Então, a necessidade de nós, administradores, da gente, de estudar a psicologia e a forma como as pessoas se comportam dentro das organizações, não é para abraçar a árvore junto com elas, né? É para entender como elas se comportam e poder manipulá-las para fazer com que elas façam exatamente aquilo que a gente quer que ela faça, sem ela saber que está fazendo exatamente o que a gente quer que ela faça, tá? Então, isso é algo muito criticado, né? Mas que é de extremamente importância para todo profissional da administração. Beleza, gente? Acho que é por aqui, ficamos por aqui hoje. Até daqui a pouco aí na nossa live Tira Dúvidas. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!